Amém, meus queridos. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. A palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 19 a 26. Atos, capítulo de número 16, versículo do 19 ao 26. Paulo e Silas açoitados e presos. Atos 16, versículo 19 a 26. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram nos cárceres, ordenando aos carcereiros que os guardasse com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas, e soltaram-se as cadeias de todos. Meus queridos, não há mais tempo a perder. Nós vivemos dias difíceis, dias corridos, e muitas das vezes não temos tempo para Deus, não temos tempo para a palavra, para a oração. E o que eu queria deixar para os irmãos nesta noite é que nós precisamos parar de perder tempo e buscarmos mais a Deus. É hora de nós reagirmos, porque o mundo tem se levantado, as trevas têm tentado dominar tudo. Para todo lado que nós olhamos, sempre tem pode sim. Devemos amar, devemos apoiar, não devemos criticar certas coisas. Aos olhos do mundo, o mundo quer ditar as regras, e nós como igreja precisamos reagir a tudo isso. Quem dita as regras é o Senhor nosso Deus, é a sua palavra, e é a palavra que nós devemos dar ouvidos. Nós estamos aqui diante de um texto no qual 2 homens de Deus são açoitados e presos. Mas no capítulo de número 16 a 18, nós vamos ver o que aconteceu para que esses homens fossem presos. Acompanhe comigo aí na leitura. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro a seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Meus irmãos, olha o que está acontecendo aqui. Paulo e Silas, ele livram a jovem do espírito adivinhador, liberta aquela jovem, e seria um motivo de muita alegria. Porém, para aqueles que usavam aquela jovem, foi motivo de perda. Porque para o mundo só quer saber de lucro. Não está preocupado com ninguém. Nenhuma vida importa.
Embora muitos batam no ombro e dizem ser amigos uns dos outros, na verdade, esses amigos, nas horas que mais precisamos, são os primeiros a correr. Mas eu gostaria de chamar sua atenção ainda para o versículo 16, no comecinho aí. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração. Olha só que interessante o que Paulo e Silas iriam fazer. Nós estamos indo para o lugar de oração por muitos dias. E foi a mensagem do pastor de domingo sobre a oração, entrar no quarto, fechar a porta. Teu pai que está de secreto, ele te ouve, ele te recompensa, ele sabe das suas necessidades. Mas será que nós temos vindo também ao lugar de oração aqui na igreja? Será que nós temos tempo realmente e amamos a Deus verdadeiramente, a sua lei, para que nós possamos ter este momento? A palavra do Senhor nos diz que por vários dias essa mulher vinha atrás de Paulo e Silas. Então significava que vários dias eles estavam indo para o lugar de oração. Então eles estavam saindo de onde eles estavam e indo até o lugar é a casa do Senhor, é o templo. Nós precisamos viver em comunhão. E não há uma comunhão verdadeira se não estivermos unidos na igreja, se não buscarmos ao Senhor verdadeiramente. Muitas coisas podem acontecer na nossa vida e no nosso lar. Por muitos anos, quem viveu perdido neste mundo sabe do que eu estou falando. Por muitas das vezes o inimigo, ele vai destruindo e acabando com a vida das pessoas ao pouco. E nós precisamos tomar uma decisão, precisamos reagir e termos um lugar de oração. Seja aqui na terça-feira, na quinta, no domingo pela manhã, à noite, e em nossos lares, todos os dias, nós precisamos deste lugar de oração. É um lugar de intimidade, é um lugar onde você e seu pai, que está em secreto, é um lugar que teu pai, ele já sabe das suas necessidades, ele já sabe daquilo que você precisa. Mas ele quer intimidade contigo. Ele quer algo a mais, ele quer que muitas vezes você deixe o celular, ele quer que você deixe muitas vezes seus afazeres, e ele quer um momento a sós com você. E muitas das vezes esse momento não está acontecendo. Mas na vida de Paulo e Silas, conforme está escrito no texto, que por vários dias, eles estavam a caminho do lugar de oração. E se ele não estivesse no lugar, indo para este caminho, essa jovem não seria livre e liberta daquele espírito. E mais na frente, o carcereiro também não tinha um encontro real com Cristo. Olha só o que podemos fazer na obra de Deus. Mas interessante também que o texto nos chama a atenção, do versículo de número 19 a 22, vendo os seus senhores que se lhe desfizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Meus queridos, olha só que interessante. O evangelho, ele confronta. O evangelho, ele vai de encontro à vida das pessoas, e ali, diante da vida das pessoas, traga algo para o coração delas, a ponto de que elas tentam de alguma forma se justificar. É como tenho conversado com meus amigos no serviço, de alguma forma eles tentam dizer que Deus ama todo mundo. Não adianta você falar desse Jesus, que Jesus ele aceita todos, e todo mundo é pecador. Mas o que eu quero falar para aquelas pessoas, o que eu quero dizer nesta noite é que o verdadeiro evangelho é quem confronta, não é um evangelho fácil. Não é um evangelho que você ama todo mundo, que você aceita tudo, que você acha normal o que está acontecendo hoje. E não é normal. Nas escolas, nos nossos lares, na nossa rua, o tanto de coisas, de heresias, o tanto de situações contrárias que vêm contra nós e contra a igreja. E muitas das vezes nós não confrontamos.
E aqui nós vemos aqui as próprias pessoas falando, esses homens estão vindo com algo estranho para nós, um costume diferente. E se nós não confrontarmos a sociedade, nós não confrontarmos no trabalho, aonde nós formos, os nossos filhos, eles acharão que tudo é normal e vão poder fazer todas as coisas. E muitos estão perdidos. E muitos estão sofrendo por causa disso. Por isso, este evangelho que nós temos anunciado aqui, este evangelho que Paulo e Silas anunciou lá, é o mesmo evangelho, é o nome de Cristo que precisa ser honrado, que precisa ser glorificado, que precisa ser pregado. E muitas das vezes vai haver o confronto. E muitas das vezes nós vamos perder amizades. Muitas vezes nós vamos, até afastar dos nossos familiares, por amor a Cristo. Porque senão não adianta nada eu ler um salmo e dizer quanto amo a tua lei, se eu não vivo, se eu não busco, se eu não tenho intimidade com o Senhor, de que adianta eu declarar? De que adianta eu falar? De que adianta eu vir na igreja? De que adianta eu dizer, eu usar uma capa? Mostrar algo que eu não sou? Por isso é necessário reagirmos, é necessário não perder mais tempo. É tempo de confronto mesmo. É tempo de nós realmente viver o Evangelho. Ainda que muitos se afastam de nós, nós precisamos viver este verdadeiro Evangelho, que é Cristo Jesus, e que Ele perdoa pecados, mas que Ele não aceita tudo. Ele não aceita tudo. A pessoa precisa se converter, a pessoa precisa mudar. Jesus aceita todos que vêm até Ele, mas se não haver mudança e conversão naquele dia, Ele vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. O verdadeiro evangelho também, meus queridos, dói. Olha só que interessante, versículo de número 23 e 24. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés nos troncos. O que acontece aqui? Aqueles homens foram surrados. Aqueles homens ali, por amor a Jesus, por ter liberto aquela mulher, por estar indo para o caminho de oração, teve um imprevisto. E esse imprevisto na nossa mente, esse imprevisto aos olhos humanos, porque lá no céu já tinha sido decretado. Porque nossas vidas já estão tudo decretado nas mãos de Deus. Deus sabe todas as coisas, Deus permite, e muitas das vezes é Deus quem age no meio do seu povo. Deus muitas das vezes levantou inimigos para julgar o povo de Israel, e muitas das vezes Deus levanta causas e coisas dentro da nossa casa, muitas vezes na nossa vida, no nosso trabalho, para nos despertar, para nos confrontar primeiramente, para que nós possamos vivê-lo verdadeiramente. E olha o que acontece aqui, o verdadeiro evangelho, ele dói. Aqueles homens são surrados por ter feito uma coisa boa, por ter liberto aquela jovem, primeiramente por estar buscando a Deus. Eles tinham todo o motivo do mundo para abandonar o evangelho, eles tinham todo o motivo do mundo para ficar em casa, eles tinham todo o motivo do mundo para não viver mais para Cristo, não glorificar mais a Cristo, por causa de tudo o que estava acontecendo com ele. Mas no seu chamado, Paulo já sabia que ele, por amor a Deus, ele sofreria muitas coisas, muita perseguição, muita luta e muitas situações contrárias viria sobre a vida de Paulo e todos aqueles que o seguem. Por isso eu digo, vai doer, meu. Vai doer no nosso coração, vai doer na nossa alma. Tem vezes que a gente chega aqui arrastando, tem vezes que a gente chega na igreja buscando ao Senhor, muitas vezes com problemas em nossas casas mal resolvidos, muitas vezes no trabalho, as situações contrárias, na escola, e dói mesmo. Por causa de Cristo, nós não podemos agir como o mundo age. Nós precisamos ter paciência, uma longa paciência. Nós precisamos amar as pessoas como nós amamos a nós mesmos. Porque se assim nós amamos a Deus e não fizermos dessa forma, simplesmente são palavras na nossa boca e palavras jogadas ao vento. Mas o evangelho dói.
no versículo de número 25, nos diz que eles oravam e cantavam louvores a Deus. Lá, no versículo 16, está dizendo que eles estavam indo para o caminho, para o lugar de oração. E lá onde eles estavam, eles não perderam a oportunidade. O que eles fizeram? Podia ser tarde da noite, eles estavam ali orando e cantando. Está doendo, mas está orando e cantando. Está machucado, mas está orando e cantando. Está difícil, mas estava orando e cantando. Estava amarrado ali pelos troncos, pelos pés no tronco, mas estava orando e cantando louvores a Deus. A pergunta é, questionarmos a Deus por quê que as situações vêm na nossa vida. Por que situações contrárias chegou para mim? Por que eu estou vivendo tudo isso? Ou nós sermos igual Paulo e Silas e orarmos e cantamos, mesmo passando pelos vales mais sombrios da nossa vida. Mesmo não entendendo muitas vezes o porquê que essa situação chegou em nossos corações, no nosso lar, na nossa família. É difícil, meus queridos. Não é fácil. Por isso que não há tempo a perder, por isso nós precisamos nos fortalecer da palavra e da oração. Esses dois têm que andar lado a lado. Oração e palavra. Temos que entender a palavra para sabermos orarmos a Deus. E temos que orarmos a Deus para Deus agir por meio da palavra. Mas por volta da meia-noite, olha o horário. Paulo e Silas cantavam enquanto muitos estão vendo séries, enquanto muitos estão se divertindo, enquanto muitos estão fazendo outras coisas. Nós precisamos voltar os nossos olhos para Deus. Por quê? Porque o Evangelho, ele até dói, mas ele liberta, ele cura, ele transforma. E essa alegria que nós temos lá no interior do nosso coração, que nós sentimos lá no fundo da alma, que muitas vezes as pessoas não entendem por que você chega alegre todos os dias, por que você vive assim todos os dias, por que você aparenta ser tão feliz o tempo todo, você não passa por situações contrárias? Não passo sim. É porque habita dentro de cada um de nós o Espírito Santo de Deus que nos ajuda a enfrentar as dificuldades. E mesmo nos vales mais sombrios da vida, Deus está ali conosco. E muitas das vezes é Deus que muitas das vezes nos proporciona aquilo ali para que nós venhamos a voltar para o caminho. Porque muitas das vezes nós desviamos. Deus responde às orações e os louvores e ainda o carcereiro e sua família são salvos. Nessa história, do versículo de número 27 ao 34, vai relatar a conversão do carcereiro. Olha só que interessante, primeiro a mulher lá atrás estava possessa, os homens usavam ela para ganhar dinheiro, e aí ela liberta. Agora Paulo e Silas é surrado e jogado no cárcere. Por amor a Jesus, eles estão ali presos. Mas através dele, o que acontece? Quando eles louvam, quando eles oram, há um terremoto ali, as cadeias se abrem. Meus irmãos, quer que a sua situação melhore? Quer que a sua vida venha a ter dias felizes? Ore e cante nos vales também. Busque ao Senhor em todo tempo. Não perca tempo. Não fique murmurando, não fique questionando o porquê. Apenas glorifique ao Senhor. Busque ao Senhor e com certeza Ele vai ouvir a sua oração. Ele vai ouvir o seu clamor. E é isso que acontece. Quando as cadeias se abrem, aquele carcereiro pensa em tirar a sua própria vida. Todo mundo foi embora. Mas Paulo vai dizer, ninguém saiu, estamos todos aqui. O que devo fazer para ter a vida eterna? Para ter esse Jesus que você canta. Para ter esse Jesus que vocês vão na igreja todo dia. Crê nele, você e a sua casa, e serão salvos. Esta é a mensagem do Senhor. E agora, meus queridos, eu gostaria de fazer algumas perguntas para vocês. Algumas colocações. Como está a sua vida de oração? Sua vida de intimidade com Deus? Paulo e Silas estão caminhando ali para o lugar de oração. Você tem caminhado por onde? Na sua casa, no seu viver diário. Nós precisamos tirar tempo, nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos estudar a palavra, conhecê-lo, para que nós tenhamos paz em meio às dificuldades, para que nós tenhamos
cada vez mais essa alegria de pertencer a Ele. E mesmo com as situações contrárias que chegam sobre a nossa vida, nós continuamos de pé, porque é Ele quem nos levanta, é Ele quem nos conhece, e é Ele quem enxuga as nossas lágrimas e sabe do que nós precisamos e necessitamos. Como está a sua vida de oração e leitura da palavra com Deus? Você está preparado e conhece a palavra para poder confrontar? Você conhece verdadeiramente a Cristo para poder ensinar ali os seus colegas na escola? Para ensinar ali no seu trabalho, para falar de Jesus, para ter uma postura de cristão? Para dizer, eu não posso fazer isso? Deus não permite? A sua igreja não, a igreja não, é Deus. É Deus que não permite, a gente vem na igreja para aprender, para buscar, para ter comunhão. Mas quando nós devemos confrontar lá fora, nós temos que usar o nome de Cristo, porque o nome da religião já está manchada. O nome das igrejas está suja lá fora, ninguém confia mais em ninguém. E nós precisamos, cada dia mais, estar preparado na palavra para poder confrontar aqueles que vêm pedindo razão da nossa fé ou querendo impor algo que não é a vontade de Deus na nossa vida, nos nossos lares. E mesmo que dói, mesmo que dói, ore, pregue, leve a Deus, leve a Ele em todos os lugares, leve o seu nome, glorifique o seu nome, vai doer, você vai chorar, você vai sentir o peso da palavra de Deus, mas você vai ver também esse Deus te exaltando, esse Deus te assistindo, dia após dia, por meio do seu Espírito Santo. E mesmo no vale, você muitas vezes não dá conta nem de abrir a boca, mas só no seu coração, só você e Deus, com gemidos inexprimíveis, Deus vai te entender, porque o Espírito Santo vai levar até Ele aquilo que você não consegue nem falar. Busque ao Senhor de todo o seu coração. E neste momento nós vamos estar elevando a Deus em oração, para que Deus venha nos dar alegria, a satisfação de vivê-lo, de defendê-lo, de buscá-lo e de ler a tua palavra, essa liberdade que temos aqui de culto e orarmos e buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração. Nós vamos orar neste momento